Começando. Somente olha minha fé, na graça excelsa de Jesus, o sacrifício redentor, o sangue do redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me mostra a paz viver, é pela fé que vou viver. Em cada cruz já se matar, eu meditei e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é ideal, abrigo graça temporal, a misericórdia, a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graça e paz, irmãos, nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico nesta noite, e o nosso estudo bíblico, ele é baseado na oração ensinada pelo Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que está registrada lá em Mateus, no capítulo de número 6, do versículo 9 até o versículo de número 15. Nós vamos ler novamente o texto. Já lemos nas outras ocasiões, mas vamos ler novamente para a nossa atenção. Diz assim, Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós vamos, nesta hora, orar, pedindo a direção do Senhor, pedindo que Deus nos abençoe no estudo que faremos da sua palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as dádivas recebidas das tuas mãos,
e porque agora estamos reunidos, estamos diante do Senhor para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nos instrua nesta noite. Pedimos também por aqueles que passam por aflições, ó Pai, que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, ó Pai. Lembramos agora, de modo específico, da dona Domingas, que o Senhor tenha misericórdia dela, ela que se encontra hospitalizada, ó Deus, ela que se encontra em estado grave, tem misericórdia dela e faça a tua vontade, ó Deus, o teu querer na vida dela. Realize, Senhor, o que o Senhor planejou para a vida dela. É o que nós te pedimos, ó Pai. Agradecemos, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós, por nos ouvirmos, por nos instruirmos por meio da tua palavra. E agora nos abençoe quando reunidos virtualmente estamos para aprender de ti. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Como nós já falamos, é o estudo baseado na oração do Pai Nosso. Já começamos esse estudo algumas semanas atrás, e nós já vimos duas partes desse estudo. A primeira parte do estudo, nós demos o nome de um modelo para seguir, e tratamos, então, sobre questões introdutórias relacionadas à oração do Pai Nosso. Dissemos que a oração do Pai Nosso, embora ela possa ser repetida por nós, ser orada na igreja, fazemos uso dela na igreja, em casa, muitas vezes repetimos esta oração, no entanto, ela foi dada com o propósito de ser um modelo para nós. Jesus está, desta forma, suprindo a necessidade que os seus discípulos tinham de ter uma oração que servisse de modelo, de pressuposto para eles, e desta maneira Jesus ensina essa oração. Jesus, em Mateus, ele está falando acerca de como eles deveriam orar, de que maneira deveria ser a postura deles na oração, e em seguida ele diz, portanto, vós orareis assim, ou seja, desta maneira, desta forma, vocês devem orar. E aqui, então, nesta oração, nós temos os requisitos, os princípios que devem nortear a nossa oração. E nós, no primeiro estudo, falamos sobre isso, né? Demonstramos que o Pai Nosso ele é dividido, apenas para os irmãos lembrarem, ele é dividido em 3 partes: invocação, petições, 6 ao todo, sendo 3 referentes a Deus e 3 referentes às nossas necessidades, e, por fim, a terceira parte, a conclusão. Depois nós estudamos a segunda parte, que eu dei o nome de que maneira nos dirigimos a Deus, de que forma nós devemos nos dirigir a Deus, e esses princípios que destacamos, eles estão contidos na oração ensinada pelo Senhor Jesus. Nós dissemos que o Pai ouve somente seus filhos, quer dizer, a oração do Pai Nosso pressupõe um relacionamento com Deus. Este relacionamento é através de Cristo Jesus. Depois nós vimos um outro aspecto aí de que um Pai amoroso, de que a oração do Pai Nosso pressupõe nos dirigirmos a Deus com intimidade. Jesus introduz nesta oração a expressão Abba, papai, paizinho, uma expressão que demonstra intimidade, né? E desta maneira, este aspecto está presente na oração e deve estar presente na nossa oração. As nossas orações, elas
aponta ou deve apontar para este relacionamento íntimo com o nosso Deus por intermédio de Cristo Jesus. E depois, um terceiro aspecto que nós vimos nesta parte do estudo, de que maneira nos dirigimos a Deus, nós vimos que Deus é um Pai soberano e um Pai altíssimo. Ou seja, se por um lado ele é um Pai amoroso que está próximo, por outro lado ele é um Deus excelso, que habita o céu. E a nossa oração, ela deve ter esses elementos, né? Se por um lado ela contém o elemento da intimidade que temos com Deus, por outro lado, deve conter o nosso respeito, a nossa reverência. É o Pai que está nos céus. É o Paizinho que está próximo de nós, mas é o Pai que está nos céus. E hoje nós iremos ver a terceira parte, que eu dei o nome de Deus vem primeiro. Nós já começamos a falar no primeiro estudo que fizemos, na primeira parte, de que a oração do Pai Nosso, ela prioriza a Deus. Deus vem em primeiro lugar. E é este aspecto que nós vamos ver hoje, né? Ou este elemento que vamos ver hoje que está presente na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus, mas em primeiro lugar colocar a Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Primeiramente vem Ele, a sua glória, e depois em seguida vem as nossas necessidades. E é isso que nós vamos ver hoje. Portanto, nós vamos prosseguir em nosso estudo bíblico. A terceira parte, portanto, Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Os primeiros pedidos, ou as primeiras petições, as três primeiras petições, elas expressam a nossa preocupação com a glória de Deus, a nossa preocupação em relação ao seu nome e em relação também ao seu governo e à sua vontade. Primeiro vem a glória de Deus e depois somente depois vem as nossas necessidades. Jesus, ele nos ensina isso na oração que damos o nome de oração do Pai Nosso. Portanto, orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Notem vocês que as três primeiras petições, os três primeiros pedidos, diz respeito à vontade de Deus, diz respeito ao seu nome, ao seu governo. É isso que nós vamos ver agora. É isso que nós vamos estudar hoje. Deus vem em primeiro lugar. A glória seja dada a Deus. O que significa santificado seja o teu nome? Quando nós oramos, quando nós fazemos esta petição, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, na Bíblia, significa a sua própria pessoa, quem ele é. Seu nome expressa a sua própria natureza, a sua posição. O nome de Deus é o próprio Deus, é a maneira como ele se revela. A maneira como ele se revela em todas as suas obras. Seu nome revela quem Deus é em suas virtudes e atributos. E Jesus, ele ora, né, nos ensina a orar. Santificado seja o teu nome. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos
que em diversas situações Deus se revela com um nome. Conforme cada contexto, a maneira como Deus se revela, como ele é chamado, como ele se apresenta, portanto, revela a sua pessoa. Por exemplo, lá no Salmo 46, 7, versículo 11, ali Deus se revela como Senhor dos Exércitos. Ali é o seu nome, Senhor dos Exércitos. Em Jeremias 23, 6, o nome com que ele se revela é Senhor, justiça nossa. Em Gênesis 22, 13 e 14, quando ele se revela a Abraão, ali o nome que Deus utiliza é o Senhor proverá. Em Êxodo 17, 15, o Senhor é minha bandeira. Em Êxodo 15, 26, Deus se apresenta com outro nome, o Senhor que sara. Em Juízes 6, 24, diz assim, o Senhor é a paz, é o nome que ele utiliza ali. Em Ezequiel 48, 35, o nome com que ele se revela é o Senhor está ali, ou seja, o Senhor está presente. Em Êxodo 31, 13, o Senhor que vos santifica. Note você, portanto, que o nome que Deus utiliza em determinado contexto, em determinada situação, este nome diz respeito à sua própria pessoa, ao seu caráter, à maneira de ele agir, a maneira de ele se revelar. É desta forma que nós entendemos acerca do nome de Deus, ou a maneira como ele se revela. O nome tem a ver com a forma como ele se revela. O nome diz respeito ao seu caráter, ao que ele está fazendo, ao que ele pode fazer, ao seu poder, e assim por diante. Como santificar o nome do Senhor? Jesus, ele nos ensina a orar. Santificado seja o teu nome. Ou seja, em primeiro lugar, vem o Senhor. A glória deve ser dada a ele. Deus, ele é santo em si mesmo. Ele não precisa de nada para ser o que é. Não é a nossa a ação de santificá-lo ou de santificar o seu nome que vai fazer com que a santidade de Deus ela seja aumentada. Não vamos acrescentar nada à santidade de Deus se nós orarmos desta forma, se nós desejarmos que o seu nome seja santificado. Deus, ele é santo em si mesmo. Deus, ele é santo. Nada que fizermos ou pedirmos poderá acrescentar mais santidade à sua pessoa. Se alguém orar, santificado seja o teu nome, não é por isso que Deus, então, será mais santificado. Se a igreja toda orar todos os dias, santificado seja o teu nome, não quer dizer que será acrescentada a ele mais santidade. No entanto, meus irmãos, santificar o nome de Deus significa reverenciá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Portanto, neste pedido, expressamos o nosso desejo de que outras pessoas conheçam e honrem a Deus. Não só nós estamos honrando o nome do Senhor, não só nós estamos atribuindo a Ele a honra que é devida ao seu nome, mas nós estamos desejando e suplicando que outras pessoas também glorifiquem e adorem o nome do Senhor. Neste pedido, expressamos, portanto, este nosso desejo. Todas as vezes que pecadores se rendem ao Senhor, todas as vezes que pecadores se rendem aos seus pés, isto quer dizer que o nome do Senhor está sendo glorificado na vida de tais pessoas. Portanto, orar desta forma, você não só está
honrando o nome do Senhor Jesus, o nome de nosso Deus, dizendo que o seu nome é importante para nós, que a sua pessoa é importante, porque o nome é a própria pessoa. O nome diz respeito à própria pessoa. É interessante que no Antigo Testamento nós vemos como que no nascimento de vários filhos, várias crianças, né, filhos dos israelitas, eles recebiam um nome que tinha a ver com a situação que a família estava, a situação que estava enfrentando, as circunstâncias que estavam vivendo, ou a maneira como aquele filho veio ao mundo. Por exemplo, o nome que é bastante conhecido, Jacó, né, o enganador. A gente sabe que ele, desde o ventre materno, ele queria usurpar o lugar de seu irmão Esaú. Então, no Novo Testamento, o nome é muito importante. A nossa cultura, a gente escolhe o nome que nos agrada mais para dar aos nossos filhos. Mas na cultura oriental, ou do Oriente, né, dos palestinos, dos israelitas, desses povos do Oriente Médio, o nome ele tem grande importância, né? E assim era em relação a Deus. O seu nome diz respeito à sua própria pessoa, a quem Deus é. E, portanto, nós santificamos o nome do Senhor quando desejamos, não só honramos o nome dele com a nossa oração, mas desejamos que outras pessoas cheguem ao conhecimento deste Deus e passem a honrá-lo, passem a glorificá-lo. Portanto, é isso que significa santificar o nome do Senhor. Mas nós também fazemos uma outra petição, um outro pedido na oração, que ainda diz respeito à sua pessoa, que diz respeito à glória de Deus, né? Deus em primeiro lugar. Vejam que, como nós dissemos, os 3 primeiros pedidos diz respeito à pessoa de Deus, a sua glória, o seu querer. Deus vem em primeiro lugar. Mas nós oramos também, venha o teu reino. Nós, portanto, estamos pedindo que o domínio de Deus se estabeleça sobre todos. Jesus ensina também a orar pela vinda do reino de Deus. Deus é rei. Seu reino é real, é verdadeiro neste mundo. No entanto, Jesus acrescentou um novo significado com a sua vinda. O reino de Deus é o domínio de Cristo nos corações. Jesus mesmo falou que o reino de Deus estava no coração, né? A palavra de Deus nos ensina acerca disso. Paulo vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus vem, então, inaugurar o seu reino, um reino que não é terreno. Jesus vai dizer que o seu reino não é deste mundo. O seu reino diz respeito ao governo de Deus nos corações. O reino de Deus deve ser visto em estreita relação, portanto, com a salvação e suas bênçãos, manifestadas através da obra de Cristo Jesus. Pertencer ao reino de Deus significa viver em submissão ao governo divino, sob o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, pertencer ao reino significa estar sob o governo de Cristo Jesus, este governo que é exercido no coração, que implica uma vida sujeita a ele. Quando oramos, portanto, venha o teu reino, pedimos que ele cresça, que o seu reino cresça, à medida que as pessoas se submetam a Jesus Cristo, através do testemunho da igreja, e que logo esse reino alcance a sua plenitude e consumação com a vinda de Cristo Jesus em glória. Quando você ora, venha o teu reino,
você está desejando que o domínio de Cristo Jesus alcance, se estenda sobre outras pessoas também. Vejam que nós temos uma participação ativa neste processo em que o reino de Cristo é estabelecido. É claro, se você não orar pedindo que o reino de Cristo venha sobre as pessoas, ele não quer dizer que ele não virá. Ele virá de qualquer forma. Mas quando você ora, venha o teu reino, e pessoas são alcançadas por Cristo Jesus, pelo Evangelho, pela pregação da palavra, quando nós oramos pelos missionários que estão distantes de nós, e ao pregar sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, pessoas se convertem, e você aqui está orando, venha o teu reino, isso quer dizer que nós estamos participando ativamente deste processo de consumação do reino de Cristo Jesus. É isso que significa, portanto, você pedir, venha o teu reino. Nós participamos ativamente, não só orando, mas pregando o evangelho de Cristo Jesus para que outras pessoas sejam também alcançadas. É desta maneira que o reino de Cristo Jesus, ele se estabelece e ele se estende sobre outras pessoas. Quando você ora, quando você deseja que este reino venha sobre todos, venha sobre pessoas, pregue o evangelho, ore a Deus, venha o teu reino. Ore a Deus, venha o teu reino. E pregue o evangelho de Cristo Jesus. Portanto, vimos aí as duas petições relacionadas à glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Portanto, desejamos que pessoas honrem o nome do Senhor, e nós também estamos honrando o nome dele, o nome que diz respeito à própria pessoa de Deus, quem ele é, seus atributos, e oramos, venha o teu reino. Nós estamos desejando que o domínio de Deus se estabeleça sobre todas as pessoas. E o terceiro pedido relacionado a Deus, a terceira petição relacionada a Deus é o que aparece aí: venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer? Qual o significado desta petição que fazemos? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na Bíblia, a expressão vontade de Deus, ela pode ser entendida de duas maneiras, pelo menos de duas maneiras. É claro que há outros significados de vontade de Deus. Primeiro, o termo vontade de Deus pode significar o decreto de Deus, o plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a sua vida, aquele plano que é secreto, aquela vontade secreta, né? Seja feita a vontade de Deus, o que se refere à minha vida amanhã. Ou seja, não sei se vou estar vivo ou vou estar morto. Seja feita a vontade de Deus. Nós estamos falando daquilo que diz respeito ao decreto de Deus, a sua vontade, o seu plano. Esta é uma maneira de nós entendermos o termo vontade de Deus. E nesse sentido, nada foge ao propósito, à vontade de Deus. A sua vontade é sempre, a sua vontade decretiva, o seu decreto, ele é sempre realizado. Ele não deixa de se realizar. A vontade de Deus para o mundo, a vontade de Deus para a humanidade, ela vai se realizar. Né? A vontade de Deus é que um dia Cristo venha, isso já está declarado. Né? Muitas vezes a vontade decretiva de Deus, ela é conhecida de nós pela revelação. Né? Sabemos que Jesus virá, que todo olho verá. Isso é a vontade de Deus. Portanto, esse é um sentido da expressão
vontade de Deus. Um segundo sentido ou um segundo significado para este termo, vontade de Deus, e é o que tem a ver, entendemos que tem a ver com essa petição, diz respeito aos preceitos de Deus, aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, aquilo que o Senhor revelou no que se refere à lei moral, os 10 mandamentos, por exemplo, é o resumo da lei moral de Deus. Toda a lei moral de Deus revelada ao homem, esta lei que também está impressa no coração do homem, a lei moral de Deus, toda ela está revelada nos 10 mandamentos e nas Escrituras. Nós sabemos, portanto, através das Escrituras, qual é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, no que se refere à nossa fala. Nós devemos falar sempre a verdade. Nós devemos, por exemplo, no que se refere ao trabalho, né? Aquele que furtava, não furte mais. Ou então o mandamento, não furtarás. Sabemos qual é a vontade de Deus em relação aos nossos pais, de que nós temos que honrar os nossos pais, temos que obedecer às autoridades, respeitar as autoridades, porque tudo isso está implícito no mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então, esta é a vontade revelada de Deus, e entendemos que é este o sentido da expressão aqui. Vontade de Deus aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não entendemos que não diz respeito à vontade decretiva, porque a vontade decretiva, ela sempre se realiza sobre a terra e no céu. Aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus planejou, isso vai sempre acontecer. Não é? Essa é a vontade, muitas vezes, que nós não conhecemos, porque muitas vezes ela é secreta. Só conhecemos esta vontade quando ela se revela, quando ela acontece. Mas entendemos aqui que a expressão faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, diz respeito aos preceitos do Senhor, aos 10 mandamentos, à lei moral, à obediência a Deus. No céu, os anjos são obedientes ao Senhor. Por isso Jesus diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. No céu, os anjos obedecem ao Senhor. Os anjos que estão diante de Deus, assistem diante de Deus e obedecem. Eles cumprem os preceitos de maneira santa e perfeita. Eles honram a Deus de maneira perfeita. O que nós estamos pedindo aqui? Estamos pedindo que a vida aqui na Terra se aproxime o mais possível da vida no céu. Pedimos que todas as pessoas se submetam à vontade de Deus, que elas conheçam a vontade de Deus para a sua vida, que elas conheçam quem Deus é, conheçam a sua lei e obedeçam ao Senhor. Então, nós estamos orando aqui, Senhor, que os homens aqui na terra sejam obedientes a Ti. Nós estamos desejando isso. Quando alguém, portanto, se rende a Deus, se rende a Cristo Jesus, se torna um servo dele, esta oração, portanto, alcança ela é atendida, né? Ela alcança o seu propósito. Quando nós oramos e alguém se converte, esta pessoa passa a obedecer ao Senhor, a obedecer os preceitos do Senhor. É claro que não de forma perfeita, mas passam a obedecer aos preceitos do Senhor. Por isso nós estamos quando nós oramos assim, nós estamos desejando isso para esta para a vida aqui na Terra. Né? Claro que quando você não só contribui orando, mas anunciando o Evangelho, pregando a salvação, e quando pessoas se convertem a Cristo Jesus, este pedido alcança o seu propósito, né? Alcança o objetivo de que as pessoas
obedeçam ao Senhor aqui na terra, como Deus é obedecido lá no céu. Então vejam aí esses três pedidos dizem respeito, portanto, à glória do Senhor. A glória do Senhor. Primeiro vem Deus, depois a nossa vontade. E esses três primeiros pedidos, portanto, estão relacionados à glória do Senhor. Concluindo aqui o nosso estudo nesta noite, quero fazer aqui algumas aplicações. Esses princípios, eles devem modelar não só nossas orações. Não é só nossa oração que deve estar de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Estar em harmonia com aquilo que Jesus ensinou. Não só nossa oração deve buscar, em primeiro lugar, a glória dele, mas nós devemos viver a nossa vida também de acordo com estes princípios. Acima de tudo, a nossa vida deve ser modelada, todo o nosso viver deve ser modelado de acordo com isso. Jesus, ele não orava algo e fazia outra coisa, não é? Ou, às vezes, nós fazemos isso, né? Nós oramos assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo em relação ao decreto de Deus, né? Você ora, sai de casa e ora, Senhor, que se for do teu querer, estiver no teu plano, que eu consiga este trabalho, que o Senhor confirme para mim. Mas aí chegamos lá e nada dá certo. Aí voltamos revoltados. Né? Quer dizer, nós não estamos vivendo de acordo com o princípio que oramos. Né? Ou então oramos, seja feita a tua vontade, no que se refere aos preceitos de Deus. Mas aí, quando temos, diante de uma circunstância, resolvemos desobedecer a Deus. Né? Oramos, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor, por exemplo, nessa época de grande turbulência política, né? Em razão aí do coronavírus, e aqui nem estou dizendo se os governantes estão certos ou estão errados. É claro que eles podem, os governantes de modo geral, alguns podem estar tomando medidas corretas e outros estarem tomando medidas erradas. Mas nós oramos, Senhor, faça-se a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Lá no céu, os anjos, eles obedecem a Deus, eles não desrespeitam a Deus, eles não contrariam a vontade do Senhor, os preceitos do Senhor, eles são obedientes, eles não são transgressores. Transgressores foram aqueles que caíram com Satanás, né, com Lúcifer. Mas eles não, lá no céu, eles obedecem a Deus em todos os sentidos, né? Eles são santos, não há pecado neles, e, portanto, eles obedecem a Deus. Aí nós oramos assim, Senhor, seja feita a tua vontade, e isso implica, portanto, em obedecer o mandamento, honrar pai e mãe, e nós sabemos que honrar pai e mãe não é só obedecer, honrar, né, os nossos pais biológicos, mas honrar toda e qualquer autoridade. Mas aí ouvimos uma notícia e começamos a praguejar contra os governantes. E aí lemos nas escrituras para nós orarmos pelos governantes e nós não queremos orar. Não, imagina, eu vou orar por esse governante, eu não gosto dele, por essa pessoa. Não vou orar, não vou orar pelo Congresso Nacional, não vou orar. Veja, nesta hora, portanto, a nossa vida, ela não está em harmonia com o princípio que norteia a nossa oração. Né? Nós oramos, Senhor, me abençoa, me dá o pão de cada dia, e aí saímos e buscamos por meios ilícitos, e não é meios ilícitos só roubar, mas algumas outras coisas são ilícitas também. Sonegar impostos é algo ilícito. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí o que nós fazemos? Nós saímos de casa e sonegamos deliberadamente os nossos impostos.
Veja, nós estamos orando algo, pedindo para que seja feita a vontade de Deus, os preceitos de Deus sejam obedecidos aqui na terra como é feito lá no céu, mas a nossa vida não está em acordo com isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas nós ficamos com aquilo que é do Senhor. Os nossos dízimos, as nossas ofertas. Veja, nesse sentido, a nossa oração, ela vai numa direção e a nossa prática de vida vai em outra direção. Portanto, os princípios ensinados aqui não devem apenas reger a nossa oração, mas devem reger a nossa vida, o nosso viver, a nossa prática de vida. Não só devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, seu reino venha e sua vontade seja feita, mas viver de tal forma que esses pedidos se cumpram através de nosso viver, através da maneira como vivemos, né? A glória deve ser dada em todas as coisas, quer comer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tais pedidos, eles chocam-se com os padrões deste mundo. O mundo é um mundo egocêntrico, materialista, e esses pedidos, eles nos ensinam a uma vida altruísta, uma vida cristocêntrica, não é? Tendo Deus como centro, não as questões materiais. Nós estamos sendo afetados materialmente com esta crise, mas é claro que isso, de alguma maneira, nos prejudica, nos incomoda, mas isso não pode tirar a nossa paz, porque a nossa paz, ela deve estar firmada em Deus, não é? Deus deve ser o centro da nossa vida. Essa oração, quando feita desta forma, a gente está dizendo que Deus é o centro, portanto, a gente deve viver tendo Deus como centro do nosso viver, o centro da nossa vida. E, por fim, fazer tais petições com integridade de coração implica num teste para verificar se nossa profissão de fé ela é verdadeira. Será que Deus ele vem em primeiro lugar mesmo? Ou será que em primeiro lugar está as nossas vontades? Será que confiamos mesmo nesse Deus? Queremos honrá-lo, glorificá-lo? Portanto, esta oração é um teste, né? Porque ela diz respeito também à nossa profissão de fé. Quando nós fazemos esta oração, estamos declarando aquilo que cremos. Cremos que Deus, ele vem em primeiro lugar. Cremos que o seu nome é importante, a sua glória, ela é importante. A sua vontade, ela é importante. E desta maneira, somos colocados num teste. Ela serve de teste para nós, para nos avaliarmos também. Com isso, finalizamos o nosso estudo nesta noite. Vimos aí a terceira parte desse estudo, a terceira parte que tem como título Deus vem primeiro. E vimos os 3 pedidos relacionados a Deus em primeiro lugar, né? Venha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe e que não somente a nossa oração seja proferida tendo esses princípios para nortear, servir de base para a nossa oração, mas também a nossa vida seja pautada nesses princípios. Como eu falei, Jesus, ele vivia aquilo que ensinava.
a sua oração também implicava em ações que estavam de acordo com aquilo que ele ensinava. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em consonância, em harmonia com estes princípios ensinados na oração, que chamamos de oração do Pai Nosso. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós estudaremos a última parte desse estudo, que tem como título, eu dei o título de Humilde Dependência de Deus. E estudaremos os três, ou melhor, os três últimos pedidos que fazemos, né, os pedidos que dizem respeito às nossas necessidades. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, pedimos misericórdia sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, não só a termos e fazermos orações de acordo com a oração ensinada pelo Senhor Jesus, que contenham esses princípios, mas também, ó Pai, nos ensine a viver de acordo com esses princípios. Que a nossa oração, ela nos direcione conforme os princípios ensinados por Cristo Jesus. A nossa oração esteja de acordo com a oração ensinada por Cristo Jesus. E ela sirva de norte para vivermos também os mesmos princípios ensinados nesta oração. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que o Senhor, que Cristo Jesus esteja no centro do nosso viver. E vivamos para glorificar o seu nome. Nós queremos te agradecer por tudo, te agradecer por todos que estão nos ouvindo e pedimos que esse estudo possa ajudá-los, edificá-los. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos, aos irmãos que estão pelo Instagram, também pelo Facebook, e agradeço a cada um pela atenção que nos foi concedida nesta noite, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenham uma ótima noite. Um grande abraço para cada um. Deus os abençoe.